Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante, os meteoritos. Usando como base um material incrível do Serviço Geológico do Brasil e do Museu de Ciências da Terra, a nossa conversa vai girar em torno de 3 perguntas bem diretas. O que são essas rochas, afinal de contas? De onde é que elas vêm? E talvez o mais importante, por que mesmo elas são tão cruciais para a ciência? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de viagem. A gente começa com uma visão lá do alto, do cosmos, para depois entender o que são os meteoritos, conhecer alguns tesouros da ciência, aprender a identificar um deles e, por fim, ver as marcas que eles deixaram aqui na Terra. Então, para a gente entender de onde vêm os meteoritos, primeiro a gente precisa dar um passo para trás, mas um passo bem grande. Vamos começar entendendo o nosso lugar nesse universo todo. É muito fácil a gente esquecer disso no dia a dia, mas o nosso planeta é só um pontinho azul numa galáxia imensa, com bilhões e bilhões de estrelas, chamada Via Láctea. Essa imagem dá uma pequena ideia da grandeza disso tudo. Então, para localizar a gente, esse seria o nosso endereço completo. A gente parte do planeta Terra, aí vem o Sistema Solar, depois a nossa vizinhança na Via Láctea e, por fim, o universo inteiro, com um número incontável de outras galáxias. É de tirar o fôlego, né? Agora a parte mais legal é pensar que essa vizinhança cósmica toda nos envia mensagens. E não são mensagens de texto, não. São pedaços, literalmente, de outros mundos e de outros tempos. E é aqui que a gente chega na pergunta central, que conecta essa imensidão toda com objetos que a gente pode, de fato, segurar na mão. Como é que essas rochas se encaixam nessa história gigantesca? Eles são como verdadeiras cápsulas do tempo, sabe? Esses fragmentos guardam segredos sobre como os planetas e as estrelas se formaram. Alguns deles são tão antigos, mas tão antigos, que são mais velhos que a própria Terra. E tem mais, eles podem carregar os ingredientes básicos para a vida. Ok, agora que a gente já sabe da importância deles, vamos botar os pingos nos is. Existe uma confusão danada com os nomes. Cometa, asteroide, meteoro, vamos entender direitinho o que é cada coisa. Essa ilustração aqui é perfeita para isso. Ela mostra a jornada completa de uma rocha espacial desde a sua origem até o chão. Vamos seguir esse caminho passo a passo, começando lá longe, no espaço profundo. Primeiro, os cometas. Pensa neles como se fossem umas bolas de neve suja cósmicas. Eles vêm lá das partes mais frias e distantes do espaço, e quando chegam perto do Sol, o calor faz eles criarem aquela cauda brilhante e famosa. Depois vem os asteroides. Basicamente são rochas que ficam orbitando o Sol numa trajetória certinha. A grande maioria deles mora ali, num cinturão que fica entre os planetas Marte e Júpiter. Já um meteoroide? Bom, ele é só um pedaço menor de rocha. Pode ser um caco de cometa, um fragmento de asteroide, que está ali, vagando pelo espaço, meio sem rumo. E é aqui que a mágica acontece. Quando um desses meteoroides entra na nossa atmosfera, e entra com tudo em altíssima velocidade, o atrito com o ar faz ele pegar fogo. Aquele rastro de luz que a gente vê no céu é um meteoro, a famosa estrela cadente. E, finalmente, o ponto principal da nossa conversa: se um pedacinho dessa rocha for resistente o suficiente para não queimar por completo e conseguir chegar até o chão, aí sim ele recebe o nome de meteorito. Ele é o grande sobrevivente dessa jornada de fogo. Vamos em frente, então. Agora a gente vai ver como esses sobreviventes, esses visitantes do espaço, se transformam em verdadeiros tesouros aqui nos nossos museus, guardando pistas valiosíssimas para a ciência. Olha que legal! O Museu de Ciências da Terra, lá no Rio de Janeiro, tem uma coleção espetacular. São 60 amostras diferentes de meteoritos, alguns encontrados aqui no Brasil, outros em várias partes do mundo. Cada um deles tem uma história para contar. Mas no meio dessa coleção tem uma peça que é simplesmente monumental. O famoso meteorito Bendegoa. Ele pesa, pasmem, 5 toneladas. É um peso difícil até de imaginar, né? Pois é, esse gigante de metal é o maior meteorito já encontrado em solo brasileiro e um dos maiores do mundo todo. Ele é um tipo chamado siderito, feito basicamente de uma mistura de ferro e níquel. A história do Bendegoa é curiosa. Ele foi achado por um menino lá no sertão da Bahia, em 1784. E isso leva a gente a uma pergunta bem interessante. E se um desses tesouros caísse num quintal hoje em dia? Como é que a gente saberia que não é só uma pedra comum? Existem 3 passos bem simples que ajudam bastante. Primeiro, a densidade. Meteoritos geralmente são muito, mas muito mais pesados que uma rocha normal do mesmo tamanho. Segundo, magnetismo. A maioria tem ferro, então um ímã vai grudar neles.
E terceiro, a crosta de fusão, aquela casquinha escura, fina, às vezes meio brilhante, que se forma com o calor da entrada na atmosfera. E o impacto desses objetos não é só na ciência, não. Eles literalmente deixaram cicatrizes na superfície do nosso planeta. Eles ajudaram a moldar a história geológica da Terra. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto-chave é este. Estudar meteoritos ajuda a gente a entender o passado do nosso sistema solar. Eles também dão pistas sobre como é o núcleo do nosso próprio planeta, que é um lugar que a gente não consegue acessar. E, claro, são fundamentais para a gente tentar responder uma das maiores perguntas de todas: como a vida começou. Hoje em dia, um impacto gigante é evento raro, mas no passado da Terra isso era bem mais frequente. E esses impactos deixaram cicatrizes. Um exemplo é a cratera de Araguainha, que fica lá na divisa de Mato Grosso e Goiás. É uma das muitas dessas estruturas aqui no Brasil que são estudadas pelos cientistas. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Cada meteorito que a gente encontra é como se fosse uma página da história do universo que chegou até nós. Então, fica a pergunta no ar: que outras histórias, que outros segredos cósmicos ainda estão por aí, só esperando o momento de cair na Terra para serem descobertos?